Oi, gente, paz do Senhor, nós somos assembleianos. Gente, olha só, estou aqui, mais uma vez, aqui no Café com Crente, hoje aqui, no podcast do nosso presidente, eu, pastor Alessandro Rezende, zoeira, né? Eu, pastor Alessandro Rezende. Hoje eu estou com nada mais, nada menos do que o pastor Carlos Júnior. Pastor Carlos Júnior é casado com a pastora Cristiane e pai do Bernardo, pastor, ele é pregador da palavra de Deus. Ele ministra há mais de 20 anos, pastor tem 37 anos, prega nos maiores congressos do Brasil e nos deu a honra de estar aqui no Projetando 2025. Pastor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Amém. E nós vamos bater um papo bem legal aqui, falar de coisas lindas aqui, não polêmicas, mas coisas lindas do reino, tenho certeza, e vai ser top. Tá bom, pastor? Seja bem-vindo. Só para deixar aqui, ó, o Instagram do pastor, pastorcarlosjunior.oficial. Já segue aí, tá? Já segue ele aí, já tá. O meu também, né, pastor Ale? Não perder, né, galera? Vai lá. Pastor Ali, ó, prazerzão. Obrigado por ter me recebido aqui no Café com Crente. Só dar a paz do Senhor com todo mundo aqui do campo de Vila Nova. Prazer enorme estar aqui. Antes de mais nada, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Isso. Fez esse convite tão honroso, estou muito feliz, grato a Deus, e um privilégio estar com você aqui batendo esse papo. Amém. Gente, olha só. Pastor, para a gente já dar início, assim, uma coisa que a gente tem visto muito hoje dentro da igreja, e aí eu não vou ser saudosista, mas ao mesmo tempo eu quero ser realista. Claro. Né, sobre uma questão que nós temos visto, e eu acredito que pós-pandemia, eu acho que a coisa arrochou mais um pouco, que é a questão da identidade da igreja. Perfeito. Porque, veja bem, nós fomos criados, e assim, o nosso presidente até, pastor Josué, até na última ceia, ele ministrou muito sobre essa questão da identidade, dos princípios, dos valores da igreja, aquelas coisas que nós aprendemos lá atrás, né? Sim. E aí, uma das coisas que eu achei muito interessante, quando ele falava assim sobre a gente iniciar o culto com a oração, nós somos da campainha, né? Sim. A época da campainha, chegava, ajoelhava para orar, e enquanto o pastor não batia na campainha, não levantava. E depois disso, se conversasse dentro da igreja, tinha campainha. Então, assim, aonde o senhor viu full time? Aonde a igreja se perdeu? Olha, pastor, eu acho que, primeiramente, a gente tem uma relação muito estreita com a cultura, né? De alguma forma, a igreja ela deveria sofrer o que a gente chama de fenômeno sociológico. O que seria isso? Ela deveria moldar o mundo sem ser moldada. De alguma forma, a igreja tinha que ter uma blindagem de agredir, no sentido bom da palavra, no sentido de avançar, sem permitir com que a cultura, o secularismo, ele adentrasse a igreja. É difícil porque você tem uma relação direta com a sociedade, e a sociedade ela vai mudando. A cultura ela tem um processo que a gente chama de... Ela é dinâmica estável. Como é que eu posso explicar melhor? Ela sofre alterações, mas essas alterações parecem não ser tão bruscas. Ela vai mudando, vai mudando, vai mudando, e quem fica inserido na sociedade, a mentalidade vai aderindo à cultura, que vem da palavra colere, que é cultivar. Só vai cultivando a forma de pensar, uma forma de agir, de chegar à ética, de chegar à moral, relacionamento com o outro. E acaba com que essa pessoa ela vem para a igreja, e aí tem um texto que eu gosto demais, pastor Alessandro, que é um texto de 1 Pedro, que Pedro diz, cingindo o lombo do vosso entendimento. Bom, entendimento não tem lombo. E quando ele diz assim, cingindo o lombo, naquele período, quando os homens eles iam para a peleja, eles tinham o costume de pegar a ponta das vestes, colocar dentro do cinto e ajustar o cinto para que não ficasse com as vestes esvoaçantes. Porque se você vai para uma guerra com a roupa solta, era perigoso bater um vento e aquilo te atrapalhar na guerra. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, não dá para parar de pensar, mas dá para amarrar o pensamento. Ou você amarra como você pensava, ou você não vai conseguir ser filho da obediência. E aí que está o grande processo da igreja. Eu acho que a grande dificuldade hoje é a gente conseguir, de alguma forma, amarrar o pensamento secular e construir um pensamento cristão em cima dessa relação cultural entre crente e não deveria ter essa dicotomia, mas já que tem entre o crente e a vida dele em sociedade, né? Como um trabalhador, como um estudante, como um empresário, como qualquer outro tipo de coisa, e a gente conseguir fazer com que a igreja reeduque, né? Ressignifique a forma de ele pensar e enxergar a vida. Então seria mais ou menos assim, o imediatismo,
E aí, quando eu falo do imediatismo, a esperança da igreja em si, que é aquela história que nós fomos criados com tô doido com Esperança toque, futura, né? e tô doido com toque da última Isso aí, trombeta, assim mesmo. arrebatamento da igreja. Nós somos ensinados isso, né? Foi. E aí, será que de certa forma essa nova geração chegou e parou e falou assim, peraí, mas tô ouvindo falar que Jesus vai voltar a vida toda e tal, e tal, e tal. Caramba, eu vou fazer minha vida, vou cuidar da minha vida e tal, e tal. E perdeu esse time, perdeu a identidade. E eu vejo que depois da pandemia parece que arrochou mais, porque essa questão da igreja como identidade, igreja, estar junto, comunhão, buscar esse tempo de arrebatamento, buscar esse avivamento, parece que deu aquela esfriada. Parece que eu falo assim que tem que voltar a ensinar o povo a ser igreja. O senhor consegue... Entendi a pergunta, entendi a colocação. Então, tem um livro, um amigo me indicou, o pastor Elias Torralbo, eu li, gostei demais, que é de um sociólogo chamado Peter Berger, que escreve O Dossel Sagrado, e ele é um sociólogo da religião, e ele fala sobre como funciona uma sociedade. Então ela tem, eu não quero abordar aqui de forma minuciosa, né? Sim. Mas seria a exteriorização, a internalização, exteriorizar algo, a objetificar algo e depois internalizar. O que seria isso? Seria mais ou menos assim. A gente vive em sociedade, assim, e eu vejo uma necessidade, por exemplo, de beber água. Sim. Então, antigamente, as pessoas bebiam com a mão. Sim. Depois, sei lá, com uma espécie de cuia, algo do gênero. Sim. E aí alguém criou a caneca. Então ele exteriorizou, ele pensou um objeto, criou esse objeto foi aceito pela sociedade como útil. Depois que você criou a caneca, ela é objetivada, ou seja, ela sofre um processo de coerção de que ela não pode mais ser alterada. Até quem criou a caneca não consegue mais modificar o que a caneca é. Então, quem criou a caneca vai ter que aceitar a caneca sendo caneca. E o objetivo da caneca é receber água. Beleza. O meu filho Bernardo não nasceu conhecendo a caneca. Então eu tinha que ensinar o Bernardo o que é a caneca e como usar a caneca. Como é que eu faço isso? Através da conversação. Uau. Através da linguagem. Então, o que mantém uma sociedade, de alguma forma, não 100%, mas preservando as coisas como são, é através do que eu falo. Através do que eu falo. É perfeito, porque alguém falou para mim o que era a calça, como vestir a calça. Eu ensino para o meu filho o que é a calça, como se veste a calça. Ele ensina para o meu neto, ensina para o bisneto. Ensina o que é comer com talher, o que é sentar na mesa, padrão de educação. E aquilo vai se preservando através de como você fala, porque, como diz um outro pensador, que é odiado no meio da igreja, entendo por que é odiado, de fato, os pensamentos deles não coadunam com o nosso pensamento, mas ele diz uma grande verdade. Quem domina o discurso, domina o corpo. Uau. Ou seja, você se comporta mediante aquilo que você ouve, porque a fala determina o que você enxerga. Isso aqui é uma cortina, não é uma girafa, porque alguém falou para você que é uma cortina e não é uma girafa. Alguém te ensinou que isso aqui é uma televisão e não é um rádio, porque alguém falou para você que é uma televisão, não um rádio. Acho que deu para ficar... O exemplo é bobo, mas acho que deu para entender. O problema é que a sociedade, como eu ia falando com essa relação da cultura, ela foi mudando, a sociedade foi mudando as suas preocupações. Principalmente a questão da Revolução Industrial. Nasce a questão do capitalismo. Eu sou capitalista, Sim, mas estou dizendo assim, acho melhor o meio econômico, correto, né, dentro das opções que temos, mas o capitalismo ele acabou, de alguma forma, em certa medida, escravizando a pessoa, fazendo com que ela valha o que ela tem. sim, Muito por conta do marketing. E aí as preocupações das pessoas não estavam mais embutidas entre o que eu sou, como eu me comporto, o filho que eu sou. Esses eram valores importantes. Sou um bom filho, sou um bom pai, sou um bom esposo, sou um bom avô, sou um bom tio, entendo meu papel na sociedade, como me relaciono com o outro, isso me faz ser uma boa pessoa, isso que faz eu ter um determinado valor. Quando você muda isso, principalmente com o advento das redes sociais, porque na rede social, estou falando muito? Não. A rede social, para você tomar um exemplo, para a gente ficar mais claro, ela é um mercado, sim, tá? Eu não estou falando que ela é má, tem rede social, mas ela é um mercado. sim. Ela é um segundo CPF. Então não adianta, o Carlos não existe só
com CPF. A rede social, Sim. ela acaba carimbando um outro tipo de existência. Sem dúvida. Concorda? Concordo. Só que as minhas relações, eu sou de 87, das minhas relações na década de 90, quando eu queria conhecer alguém falava para mim assim, ó, você precisa conhecer fulano porque vocês se parecem. E aí eu conheci a pessoa e a outra pessoa feria o meu eu. E para citar um filósofo chamado Levinas, feria o meu rosto. Em que sentido? Eu tenho um amigo que é druida, eu tenho um amigo que é roqueiro, eu tenho um amigo que é crente, eu tenho um amigo que é ateu, porque a gente se relacionava com a pessoa, as diferenças não superavam as semelhanças, Sim, sim. entende? A rede social é uma bolha, porque eu vou consumir a pessoa. Sim, Eu não conheço a pessoa, mas eu consumo o que ela fornece. sim. Então eu preciso ter alguma coisa, eu sou um produto. Então quem me segue na rede social, e eu fico feliz que me sigam, mas não segue porque conhece o Carlos, conhece o pastor Carlos. Então vão lá para consumir o que eu forneço, que é a exposição de algum texto. Deu para entender? E aí vem um perigo sério que eu digo sobre o pós-pandemia e essa parte que a rede social veio assim, não pós, mas ela fortaleceu assim, Fomentou. com a questão porque aí o pessoal está muito preocupado em ser influência, porque agora vem os influenciadores. E aí eles estão deixando o principal, que é ser referência. E aí a igreja ela está perdendo, de certa forma, os nossos pregadores, aquilo que nós aprendemos, nós deixamos de olhar as referências e estamos atrás dos influencers. Então a gente está preocupado em lacrar, ser influencer, soltar uma frase de efeito, escutar um pregador com uma frase de efeito, soltar uma frase de efeito, mas está faltando conteúdo. E quando falta conteúdo, e é isso que está falando sobre cultura, sobre a igreja ser uma referência para essa geração, voltar a ser a referência, os pregadores que pregam ser uma referência, ao olhar, não, eu vou seguir o pastor pelo aquilo que, não pela influência que ele traz sobre mim, mas pela referência, por querer ser, porque nós crescemos assim. Quantos pregadores nós ouvimos pregar e a gente ficava louco? A gente chegou onde está, né? Eu particularmente... Com referências. Com referências. Concordo. Né? Eu particularmente, vendo fitão, quantas noites eu passei vendo fita cassete, o vídeo ali, aquela galera ali, porque eu tinha referência, né? Aquelas pregações, tudo assim. Então, e hoje a gente não vê, uma geração do fast food, uma geração rápida, que eu quero tudo rápido, né? Tem que ser tudo rápido, e acaba que perdeu isso. Perdeu essa identidade. É o que eu falo, tipo assim, como eu acabei de falar, que a cultura é dinâmica e estável, ela vai sofrendo processos lentos. Como eu estava falando antes daqui em off com o senhor, tem essa questão também do movimento hippie, da contracultura, com o movimento do tropicalismo, com alguns movimentos culturais que começou a valorizar o prazer da vida. Liberdade, você precisa curtir, seu corpo, suas regras. Todo esse padrão cultural de um prazer terreno incute na cabeça de um cristão que se relaciona com essa sociedade. Ou as pessoas que se converteram durante esse processo já vieram com uma ideia de que a vida, para ser boa, ela precisa ser uma vida prazerosa. Claro que eu concordo com esse pensamento. O problema é quando você quer enxergar que a vida só vale a pena quando ela é totalizada de prazer. E isso não existe. Então as pessoas começam a ir para a igreja com esse pensamento e é uma reviravolta, principalmente com o movimento neopentecostal, principalmente na década de 80 por ali, com um tipo de discurso. Então eu já não prego mais o céu porque a preocupação da sociedade já não é mais celeste. É uma preocupação terrena. De eu me vestir bem, de eu comer bem, de eu ter um bom corpo, uma boa aparência, de eu ter paz, Então, converge-se uma mensagem que seria uma mensagem vertical para uma mensagem horizontal para saciar os anseios da sociedade. Quando você começa a trabalhar com isso, você começa a desconfigurar essa identidade cristã realmente, genuinamente bíblica. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você viva uma vida prazerosa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a vida não é um prazer assim, porque, primeiro, nós somos escravos do pecado, o pecado tem consequência, a vida que é difícil tem as suas aflições, tem seu tempo de chorar, tem nosso anseio não é terreno, porque a Bíblia diz, quem espera Cristo somente nessa vida não é miserável, é o mais miserável de todos os homens, mas a minha preocupação
não é mais servir a Deus. Deus é uma espécie de gênio da lâmpada mágica. Onde eu venho para a igreja, esfrega a mão no altar, Deus surge e ele concede meu pedido, entendeu? Não é mais uma relação. Eu não queria continuar sendo teórico, mas para ser um pouco mais teórico, a igreja deixou de ser uma religião que a gente podia chamar de totêmica para mágica. Seria uma religião mágica, onde não há uma relação direta entre quem procura a divindade e o sacerdote. A pessoa vem e fala, o que eu preciso pagar para poder ter o acesso ao sagrado? Eu quero uma bênção. O que eu preciso fazer? Não é mais viver. O que eu preciso fazer? É um voto? É o jejum de arroz? É abrir mão do chocolate? Não é uma preocupação de relação, de intimidade. Eu quero viver em Deus, eu quero ser um cristão genuíno, eu quero estar mergulhado em Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero viver o céu, eu quero transmitir esse céu para outras pessoas. Minha preocupação é essa, porque a minha identidade, por ser também um reflexo da rede social, eu só existo quando sou consumido. E isso é tão louco, porque pessoas pedem um perfil no Instagram, choram, Sim. como se tivessem morrido. Sou cancelado. Sim, porque ela acha que a existência dela acabou de ser anulada. Sim. Então, qual é a preocupação dela? Eu preciso ter para fornecer, eu preciso ser consumido. Então, para eu ser consumido, eu preciso ter as ferramentas terrenas necessárias para isso. Então, quando não consigo, eu procuro em Deus essa ferramenta, não para o agrado dele, não para ser um cristão, não para transmitir a Cristo, mas para ser consumido. A minha preocupação é o prazer imediato, nesse momento. E aí acaba com que a igreja vai perdendo a identidade, porque os discursos, as mensagens são, não na sua totalidade, mas acho que 70%, 85% acho, das mensagens são voltadas para alimentar esse anseio da sociedade atual de ser para baixo e não ser para cima. Entendo. Aí eu vejo, pelo que o senhor me disse, e eu consigo entender que aí eu preciso fazer algo para ter acesso a isso. Eles começam a analisar, eu preciso fazer algo para ter acesso a isso. Isso aí. E aí eu volto, então, para a Bíblia, para o irmão do filho pródigo, quando o filho volta, o irmão dele volta, e aí ele não participa do banquete, e aí o pai vai até o quarto, e chega, cara, você não vai participar, seu irmão estava morto, reviveu, vamos lá, tá. Aí ele pega e bate, poxa, há anos te sirvo como escravo. Eu nunca me desviei de um sequer dos seus estatutos. Estou aqui, estou fazendo tudo certinho. É alguém que está achando que é pelo aquilo que ele faz. É alguém que não tem identidade de filho. Não tem o prazer de servir o pai. Não tem prazer de servir o pai. Ele acha que ele precisa um fazer algo para Isso. ele ter acesso a algo. E aí ele fala, eu te sirvo como escravo. Eu nunca desviei de um sequer dos seus estatutos. Aí o senhor agora nunca me dá um cabrito. E aí, para me festejar com os amigos, aí o pai não tem cabrito, o pai tem cordeiro. Então, o problema, então, a identidade que esse tempo está vivendo, do imediatismo, da prosperidade, de fazer algo para ter, aí eu deixo de esquecer que alguém já fez, que alguém já pagou o preço. E é difícil porque no cristianismo não pode ter essa separação, essa dicotomia de vida secular e vida religiosa. Isso não pode existir. Sim. Você é a igreja. Sim. Dentro do templo, fora do templo. Correto. O que eu percebo também? Houve um desligamento disso. Então, acaba o culto, não estou falando que a pessoa vai viver no pecado, vai para a sujeira. Sim. Não é isso que eu estou falando. Mas ela apaga o sagrado. Sim. Vida de oração. Não tem. Consagração. Não tem. Leitura bíblica. Não tem. Devocional. Não tem. Ela vem para a igreja, liga o interruptor. Sai da igreja, desliga o interruptor. Desliga. Mas eu estou falando assim, as preocupações culturais não são mais as preocupações do porvir. Que é aquela que uma igreja nasceu, que é os pilares do protestantismo. Perdeu-se isso. Sim. Naturalmente, acho que os discursos da identidade... Por isso que eu falo, acho que o equilíbrio é necessário, mas eu acho que os discursos, as mensagens, os ensinos, eles poderiam estar mais preocupados de resgatar essa identidade. Sim. Por exemplo, eu sou de uma faculdade reformada, mas sou pentecostal. Sim. Okay. Eu sou de uma faculdade calvinista, mas eu sou arminiano. Para você ter uma ideia. Sou de uma faculdade cessacionista, eu sou continuista, eu acredito nos dons espirituais. São discussões que eu acho que nesse momento
não são a necessidade da igreja no momento. Sim. Calvinismo e arminianismo, discussão de centenas de anos. Chegou no menor comum? Não. Augustino resolveu. Beza não resolveu. Calvino não resolveu. Armínio não resolveu. O que eu entendo? Os pastores os nossos pastores são capacitados para isso. Sim. Os pastores que formam o corpo da igreja, os líderes, são capacitados para isso, no culto de ensino, de ensinar a igreja. Eu acho que nós, enquanto pregadores, e as pessoas que influenciam em redes sociais que são cristãos, deveriam se preocupar mais nessa questão de ensinar a importância de uma vida de oração, sem necessariamente agredir o outro. Sim. Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Eu não preciso necessariamente denegrir algo Não. para exaltar outro. Sim. Eu posso ensinar e convencer através do ensino. Vou falar algo aqui. Durante a pandemia, teve aquele negócio de live, né? Sim, sim, sim. E aí, sem pretensão nenhuma, eu fiz lives com amigos. O pessoal que me segue no Instagram pediu. Falei, eu não vou ficar falando, sendo que eu tenho tantos amigos bons que podem falar melhor do que eu, mais capacitados, Sim, sim. muito melhores do que eu vou entrevistar a galera e beleza. Estendeu a pandemia. Eu falei, rapaz, o pessoal falou, e aí as lives e tal? Aí eu fiz uma live que eu gostei muito, eu quero refazê-las, sobre os clássicos da literatura. Eu queria, de alguma forma, transmitir para a juventude a importância de obra literária séria, de como o Ocidente pensa e etc. Então eu fiz uma live falando sobre literatura. E fiz um propósito no final das lives. Falei assim, rapaz, se você lê um livro por semana, um livro por mês, pô, você já venceu. Sim. Cansei de receber comentários, inclusive recebi um que eu fiquei impressionado, de um garoto que num ano, influenciado pela live, tinha lido 30, 50 livros. Olha aí. Você lembra o que eu estou falando? Eu não precisei ofender quem não Sim. lê, mas eu consegui mostrar para aquela pessoa o prazer e a importância daquilo, assim como no cristianismo. Quando eu prego Cristo no púlpito, Sim. eu não preciso ofender alguém. Sim. Eu consigo mostrar para aquela pessoa, e é o Espírito Santo que convence, Sim. mas na exposição da mensagem, que sem Cristo a gente não vai. Sim. Eu acho que a igreja precisava retomar programas de rádio, Sim. podcast, discussões como essa, que Sim. fazem a pessoa parar para refletir e falar, rapaz, realmente, eu estou valorizando mais o ter do que necessariamente ser quem eu sou para Cristo. A vida é só 3 carros na garagem? É só um CEP importante? É só um relógio caro? É só um tênis de marca? É só um telefone da moda? Ou o que importa é quem eu sou para minha família, para os meus filhos, para o meu pastor, para a minha igreja, para os meus irmãos, para Deus? Isso também tem que se colocar da baila. Sim. E de que forma a gente vai colocar isso? Voltando ou retomando os discursos que a gente tinha antigamente. Sim. Eu acho que talvez não seja a solução total, mas acho que é um bom princípio. Sim. E dentro do que o senhor está falando, que Eclesiastes 10:10, se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Ensinar a orar, ensinar a afiar o machado, ensinar. Porque tem muita gente que está na igreja, está crente, está pregando, e eu costumo dizer que muito mais importante que falar de Deus é falar com Deus. E não sei se o senhor já foi de roça, já cortou com machado, mas eu já cortei com machado. Péssimos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque meu pai vai ver isso depois e fala assim, isso era péssimo trabalho, né? E quando o machado tá cego, ele costuma machucar a gente, porque ele bate e volta e machuca. Mas quando ele tá afiado, ele vai cortar, ele vai desempenhar. Ótimo. Então, o crente ele tem que voltar para ter essa identidade, voltar a afiar o machado na oração, Sim, no jejum, claro. voltar a essas questões. A questão da pregação, quando o senhor falou assim, eu sou arminiano, sou calviniano, o que eu sou e tal, eu acho que o que o senhor falou já está superado. Vamos ser mais objetivos, vamos aplicar mais, vamos falar mais uma mensagem mais, vamos trazer mais para isso, para o tempo atual. Se você me permite uma parte, Claro. o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu quero mandar um abraço para eles dois, o pastor Átila Ribeiro e o pastor Marcelo Ebraísta. São amigos muito queridos e muito próximos mesmo. No telefone, a gente brinca, discute, bate papo de textos ou outro. Sim. Fugiu do debate, covarde, a gente brinca assim com o outro.
Eu acho que tem pessoas na igreja que são capacitadas para isso. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Sim. Pastor Atila, mestre, um bom cara em grego, um amigo meu que é o pastor Adalberto, doutor pela PUC em teologia bíblica. São pessoas que são capacitadas e são pastores de igreja. Sim. Pastor, você não é? Talvez seja, talvez. Sim. Mas eles são pastores de igreja e eu confio que Deus colocou esses homens para esclarecer essas coisas. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. Eu acho que os pregadores em si, Sim. os cantores, os influenciadores, têm um outro papel. Eu acho que os pastores, assim como em Atos dos Apóstolos, os apóstolos separavam o princípio da palavra. Eu acho que a apologética é importante, ela é muito importante, a apologética, mas eu acho que são momentos, eu acho que você dá para fazer uma escola bíblica na sua igreja. Você quer vacinar o teu jovem? Você faz isso. Você trazer, às vezes, isso para uma rede social, às vezes pode causar mais confusão do que solução. Sim. Pode trazer mais divisão do que unidade. Como eu falei, eu tenho muitos amigos que são calvinistas, são meus irmãos em Cristo. Se a gente começa a acirrar muito essas discussões, você acaba distanciando o cristianismo, que já padece, já é muito perseguido. Eu acho que o culto de ensino está aí para isso, uma escola bíblica está aí para isso. Você está tendo problema com os seus jovens? Faz uma escola bíblica para jovem. Né? Faz um bate-papo, coloca lá um teólogo, um pastor, para isso, uma apostila para isso. Agora, acho que a preocupação urgente, a produção maciça da igreja, precisa ser esse resgate. Eu acho que de forma urgente. O que a gente está cantando, o que a gente está pensando, como eu estou enxergando o meu próximo. Pregar o evangelho de perdão, de renúncia, um evangelho que se preocupa, como o senhor bem disse, desse desejo celeste de querer a vinda de Cristo. E se Cristo vem, e as almas que estão perdidas, como eu elogiei aqui, quero elogiar de forma pública o nome da mocidade aqui de Vila Nova, Chamados para Fora, já é um tema provocativo. Eu preciso ir, eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar. A preocupação não pode ser o meu umbigo. Não pode ser uma briga de ego. Não vai resolver meu problema. Não pode ser império, tem que ser reino. Tem que ser reino, é isso que eu falo. Assim, eu sou assembleano, eu sei que o assembleano é arminiano. Eu estou com problema de alguns ensinos que eu acho que tem que vacinar. De ensino, você tem o pastor-presidente. Sim. Meu Deus, toda autoridade é constituída por Deus. Sim. Deus levantou esses homens para cuidar da igreja, amparar a igreja, e tem pessoas capacitadas. Sim. Professores, mestres, doutores. O que eu mais conheço são doutores. Chama esse pessoal, monta a apostila, vacina a tua igreja, convida. Mas eu acho que na internet, para a grande massa, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade ser mais objetivo. De ser mais objetivo. Mais claro. Toda generalização é burra, concordo. Sim. Mas eu digo, na grande maioria, faz parar com as polêmicas bobas e tolas, que não vão levar a lugar nenhum, e trazer realmente a igreja a um compromisso de voltar às nossas raízes. Eu acho que isso é importante. Top, pastor. Maravilha. Pastor, nós estamos terminando aqui o nosso podcast Café com Crente, Sim. né? Que vai ser transmitido também para o Chamado Cast. Ótimo. E nós estamos aqui, inclusive, com o nosso pastor Lucas, né? Um dos nossos sim. vice-presidentes ali. Era para estar aqui, mas ele está ali, Gente top. boa demais. Né? Mas assim, vamos fazer assim para finalizar, vou fazer algumas perguntas, assim, um ping-pong aqui, um bate-volta aí para a gente ver aqui. Pregador. Um nome? Um nome, uma referência. Eu tenho tantos amigos. Mas uma referência. Me complicou, mas uma referência. Perdão. Rapaz, na sua história, enfim. Na minha história, na sua história. É porque assim, os meus amigos que eu tenho, beijão pra todos, que são a maioria, graças a Deus, são meus amigos. Sim. Mas eu virei pregador, que me influenciou. Claro que eu vim antes ouvindo outras pessoas, mas assim, que me deu um clique de eu querer sonhar. Porque eu pregava na minha igreja. Sim. Com 17 anos a gente prega na igreja, né? Sim. Mas eu queria sonhar pastor Elcio de Assis. Elcio de Assis. A gente não tem nada a ver pregando, mas vendo o pastor Elcio uma vez voltando do trabalho, eu falei, senhor, o que tá nesse homem aí, Aquela mensagem dele de Eliseu nos Gideões. Rapaz, sabe o que me impactou? Ele pregando sobre quebrando o sistema. Meu Deus. Ele sabe disso, você sabe como ele é homem de Deus demais. Tem a chave, né? Tem a chave. Pastor, um sonho. Nossa, um sonho. Poxa, essa aí é complicado, mas um sonho pessoal. Sim.
ter condições sempre de manter minha família feliz. Eu acho que a minha maior preocupação é essa. Ver meu filho formado, minha esposa bem, estável. Eu acho que acho que o homem, né? Sim. A gente como homem, sonho terreno, eu acho que é esse, terreno, não ministerial, é esse, a gente ter condição, peço a Deus, sempre saúde, de ver meu filho crescer, casar e... Casar ele. Casar ele, meu Deus do céu. Acho que Imagina. vou desmaiar e tudo. Não vou aguentar, não. Eu casei meu filho, viu? Eu casei meu filho. Eu fico Eu até não sabia emocionado. quem chorava mais, se era Hoje eu tô eu, era emocionado, ele. eu já fico emocionado. Pastor, um medo. Perder a salvação. Perder a salvação. Perder a salvação. Meu maior medo. Uma realização. Eu sei que é um medo tolo, mas Uma realização que o senhor já realizou. ser pai, a maior realização da minha vida. Não tem nada melhor. Pô, tô até emocionado que meu filho é minha vida. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Top demais, pastor. Tamo junto, beijando a minha Tamo família. junto. Obrigado. Fiquei emocionado Amém. aqui falando meu filho, mas Amém. família é Amém. tudo. Amém, pastor. Essa é a sua casa, a sua igreja. Você está em Goiânia. Goiânia, a gente fala que Goiânia é muito acolhedor, né? Sim. E o Ministério de Vila Nova, nosso presidente, é uma bênção, né? A nossa Sim. diretoria, toda a nossa igreja, nossa juventude. E sempre que estiver passando por aqui, volte aqui. É muito bem-vindo. Vai ser uma honra. Tá bom, pastor? Tamo junto. Gente, obrigado. Sabe, pastor Carlos Júnior, né? Esteve conosco aqui no nosso chamado cast, no nosso Café com Crente, né? E eu, pastor Alessandro Rezende, que é o presidente da Problema, e pro chamado cast Ale Rezende. Um abraço para vocês. Pastor, deixa um tchauzinho pra galera aí. Deus abençoe a vida de vocês, permaneçam firmes e constantes, perdoando, amando e suportando uns aos outros. Deus abençoe a sua vida. Amém, gente. Deus abençoe. Feliz 2025 para vocês. Amém. Amém.